Imagine o início de tudo, antes das palavras, antes do tempo, antes mesmo do pensamento humano nascer. No vazio silencioso do ser, um ponto brilhou, e desse ponto expandiu-se um traço, um movimento perfeito, contínuo, sem começo nem fim. Assim nasceu o círculo, o primeiro símbolo, o gesto primordial da criação. Muito antes que o homem soubesse desenhar o rosto de um deus, ele já desenhava círculos nas paredes das cavernas. Os arqueólogos os encontram gravados em pedras com mais de 40 mil anos. Ninguém sabe ao certo o que significavam, mas todos os povos, de continentes diferentes e eras distantes, repetiram o mesmo sinal: um sol, uma lua, um olho, uma roda, um tambor, um ventre. O círculo era o mesmo. É como se algo dentro da alma humana já reconhecesse essa forma como a linguagem silenciosa do universo. O círculo fala, mas não com palavras. Ele se comunica por ressonância. Quando o vemos, algo em nós desperta. Um eco antigo vibra, uma lembrança de que o mundo não é um caos, mas um fluxo harmônico. Por isso, o círculo é o símbolo mais universal que existe. Ele transcende idioma, religião e tempo. É a forma da unidade, da eternidade e do retorno. As civilizações antigas o sabiam. No Egito, o sol alado simbolizava o ciclo da vida e o renascimento. Entre os maias, o círculo solar marcava a pulsação do tempo cósmico. Na tradição celta, a roda do ano representava as 4 estações e o eterno recomeço. Para os hindus, o bindu, o ponto no centro do círculo, era o núcleo da consciência, o útero do cosmos. O círculo, em toda parte, apontava para o mesmo mistério. Tudo o que nasce retorna à sua origem. No entanto, o círculo não é apenas um símbolo do tempo, é também o símbolo da totalidade. Ele contém em si o paradoxo do movimento e da quietude. O ponto central é o silêncio absoluto, o nada, que contém tudo. Já o contorno circular é o tudo que se move, gira, cria e se dissolve. Assim, o círculo é a expressão visível da estrutura invisível do universo. É o mapa da alma e o reflexo da eternidade em forma geométrica. Os antigos místicos acreditavam que o círculo não era desenhado apenas pelo homem, mas pelo próprio cosmos. As órbitas dos planetas, os anéis dos troncos das árvores, o olho humano, as células, os furacões e as galáxias, todos seguem a mesma forma. O universo se revela como um imenso templo circular, e nós, seres humanos, somos pequenos círculos dentro desse grande círculo divino. No silêncio do círculo, o sagrado se manifesta. Ele não precisa de palavras, nem de dogmas, nem de intermediários. Um simples olhar para essa forma já pode abrir portais de compreensão profunda. Por isso, em muitas tradições espirituais, meditar sobre o círculo era um ato de reconexão com o divino. Os monges tibetanos desenham mandalas circulares com areia colorida e depois as desfazem, lembrando que até a perfeição é transitória. Os derviches sufis giram em torno de si mesmos, formando círculos em movimento, buscando o centro divino dentro do coração. Entre os nativos americanos, o círculo sagrado representa a comunidade da vida, onde todos os seres, humanos, animais, plantas e espíritos, compartilham um mesmo espaço de reciprocidade. Mas o círculo não é apenas espiritual, ele é existencial. Ele nos ensina que a vida é feita de ciclos: nascimento, crescimento, morte e renascimento, inspiração e expiração, luz e sombra, movimento e repouso. Tudo que foge desse fluxo se rompe, se fragmenta. E é por isso que o círculo é também um lembrete da harmonia perdida, um convite ao retorno. Quando o ser humano se desconecta do círculo, ele se perde na linearidade, corre, busca, separa, domina, mas nunca chega ao centro. O mundo moderno é cheio de linhas, ruas, prazos, metas, limites e vazio de círculos. Por isso, nos sentimos tão longe da eternidade. O círculo é o antídoto dessa dispersão. Ele nos ensina a retornar ao ponto central, o lugar do equilíbrio, onde tudo se encontra e tudo é um. Quando contemplamos o círculo, a mente se aquieta, o coração se alinha e uma sabedoria silenciosa começa a surgir. Não uma verdade que se impõe, mas uma lembrança que se revela. O círculo é o espelho da alma, e ao olhá-lo,
O que vemos é o reflexo do próprio cosmos olhando de volta para nós. No fundo, o círculo é o símbolo daquilo que nunca nasceu e nunca morrerá. Ele representa o divino que sempre foi, a eternidade que respira dentro de cada forma efêmera. Cada vez que olhamos para o sol, para a lua, para o olho de alguém que amamos, estamos olhando para o mesmo padrão sagrado, o círculo da vida, o selo do todo. E é por isso que o círculo fala com o silêncio. Ele não precisa ser entendido, precisa ser sentido. Ele é o lembrete de que todas as coisas, do menor átomo à maior galáxia, estão unidas por uma mesma dança. O círculo é o primeiro evangelho do universo, não escrito com letras, mas com luz, movimento e tempo. Ele é a assinatura de Deus em tudo o que existe. Tudo o que existe vibra em padrões. Nada está parado. Nada é aleatório. O universo respira segundo leis sutis, invisíveis, mas precisas. Leis que os antigos chamaram de geometria sagrada. Para eles, não era uma teoria nem uma curiosidade matemática. Era o próprio idioma de Deus. A geometria sagrada não descrevia apenas o mundo. Ela o criava. Imagine o primeiro ponto no vazio. Ele é consciência pura, o uno. Quando esse ponto se move, traça um círculo, o primeiro ato de manifestação. Quando outro círculo nasce a partir dele, cruzando o primeiro, surge a vesica Piscis, a matriz do universo, símbolo do nascimento, da criação e do equilíbrio entre espírito e matéria. Desses dois círculos brotam infinitos outros, flores, espirais, galáxias. É como se o próprio cosmos fosse um desenho vivo, emanando de um centro que nunca se move, mas de onde tudo se expande. Essa é a essência da geometria viva, o entendimento de que forma é consciência solidificada. Cada linha, cada curva, cada proporção carrega dentro de si uma inteligência. A natureza é o testemunho disso. As conchas seguem a espiral áurea, as flores desabrocham em proporções perfeitas, as colmeias se constroem em hexágonos, os flocos de neve se formam em simetrias cristalinas. Nada é aleatório. A vida desenha-se a si mesma de acordo com uma harmonia invisível. Os antigos egípcios chamavam essa harmonia de Ma'at, a ordem divina que sustenta o universo. Para os gregos era o Logos, a razão cósmica que estrutura o real. E para os mestres herméticos era o Verbo, o som primordial que deu forma à luz. O círculo, nesse contexto, é o molde primordial de todas as manifestações. Ele contém o segredo das proporções divinas, a relação perfeita entre o uno e o múltiplo, entre o espírito e a matéria. Mas há algo mais profundo. A geometria sagrada não é apenas uma ciência exterior, ela é uma ciência do espírito. Contemplar essas formas, seja uma mandala, uma flor da vida ou uma espiral, é como sintonizar a mente com a frequência do cosmos. Quando olhamos para essas geometrias, a consciência reconhece nelas a sua própria estrutura. Elas não estão fora de nós, mas dentro. O mesmo padrão que forma o DNA é o que forma as galáxias. É o mesmo código divino, vibrando em escalas diferentes. Os sábios da antiguidade sabiam disso. Nos templos egípcios e gregos, as proporções não eram escolhidas ao acaso. Cada medida, cada ângulo, cada círculo inscrito nas pedras tinha um propósito espiritual, criar um campo vibracional que harmonizasse o ser humano com o cosmos. Entrar em um templo sagrado era literalmente entrar dentro de uma frequência geométrica. Por isso, muitos antigos relatavam sensações de êxtase, paz ou iluminação dentro desses espaços. A arquitetura era oração, o som era geometria em movimento, a forma, espírito cristalizado. Em algumas tradições, como a pitagórica, dizia-se que Deus geometriza continuamente. Essa frase não é apenas metáfora, ela descreve a respiração do universo. Cada átomo gira em órbitas circulares, cada célula se divide em simetria, cada estrela nasce de espirais de poeira cósmica. O círculo é o compasso do Criador, traçando eternamente o diagrama do ser. E o ser humano, como microcosmo, também carrega essa geometria dentro de si. O coração pulsa em ritmos proporcionais, o corpo se organiza em medidas harmônicas. O rosto segue a proporção áurea. Quando a mente se alinha com essa ordem, o caos se dissolve e a vida começa a fluir em sincronia.
É por isso que muitas práticas espirituais antigas usavam o desenho, a dança e o canto como formas de invocar o divino. Eram tentativas de espelhar a harmonia do cosmos. Cantar um mantra, traçar uma mandala, girar em círculo, tudo isso é geometria em movimento. É o espírito tornando-se forma, e a forma voltando a ser espírito. Mas a verdadeira geometria sagrada não está nos diagramas. Ela está em viver em harmonia com o padrão universal. Quando você respira conscientemente, você desenha círculos invisíveis no espaço. Quando você age com equilíbrio, você cria simetrias na sua própria energia. Quando você sente gratidão, amor, compaixão, está vibrando em proporções que ressoam com a própria estrutura do universo. O círculo, portanto, é mais do que um símbolo estático. Ele é um organismo vivo, uma lembrança de que o universo não é uma máquina, mas uma mente em expansão. Quando você entende o círculo, você entende a vida. Quando você o contempla, algo dentro de você se organiza, se purifica, se lembra. O caos mental se dissolve, porque o círculo ensina o que as palavras não alcançam. Tudo o que existe está em perfeita ordem, mesmo quando parece desordem. A geometria viva é o coração do invisível. É o espírito moldando o espaço para que a consciência possa dançar dentro dele. Por isso, as antigas escolas de mistério diziam que a contemplação das formas perfeitas podia despertar a alma adormecida, porque cada círculo, cada triângulo, cada espiral é uma ponte, um lembrete da unidade esquecida. A forma é apenas o veículo. O que pulsa por trás dela é o próprio espírito. E quando finalmente enxergamos isso, compreendemos o segredo que os iniciados guardaram por milênios. A geometria sagrada é o corpo de Deus, e cada ser vivo é uma célula pulsante dentro desse corpo infinito. Tudo o que existe é um espelho do todo. O universo não cria nada fora de si mesmo. Ele apenas reflete, repete e reinterpreta o mesmo padrão em infinitas escalas. O átomo e a galáxia, o corpo humano e a flor, o olho e o sol, todos obedecem à mesma proporção sagrada, como se uma única inteligência estivesse desenhando tudo com o mesmo compasso invisível. Esse padrão, os antigos chamavam de a harmonia divina. Hoje a ciência o chama de proporção áurea, número de ouro, Φ. Mas muito antes dos matemáticos, os místicos já o intuíram. Eles sabiam que a beleza não é uma coincidência, é uma vibração precisa. Quando algo é belo, é porque está em ressonância com a proporção do universo. O belo é o reflexo visível do equilíbrio invisível. Olhe para a natureza, a espiral de um caracol, as pétalas de um girassol, as ondas de um furacão, o formato das galáxias. Tudo segue a mesma sequência harmônica, o mesmo ritmo que Pitágoras chamava de a música das esferas. Nada está fora da melodia universal. Mesmo aquilo que chamamos de caos é apenas uma harmonia que ainda não compreendemos. E o ser humano? Ele é a mais perfeita das expressões dessa proporção divina. Leonardo da Vinci tentou traduzir isso em sua obra O Homem Vitruviano, o corpo inscrito em um círculo e em um quadrado, simbolizando a união entre o céu e a terra, o espírito e a matéria. Nosso corpo é uma catedral geométrica. A distância entre os olhos, o tamanho das mãos, a relação entre o coração e o cérebro, tudo obedece à mesma razão harmônica que guia o cosmos. O corpo é uma mandala viva, um instrumento afinado pela própria inteligência do Criador. Mas essa harmonia não se limita ao corpo físico. Ela também se manifesta nas camadas invisíveis do ser, nas emoções, nos pensamentos, nas frequências que emanamos. Quando estamos em equilíbrio, vibramos em proporção áurea. Quando nos afastamos do centro, criamos distorções, dissonâncias, ruídos na música da alma. O sofrimento, muitas vezes, é o eco dessa desarmonia, o lembrete de que algo dentro de nós se afastou da geometria do amor. Os antigos mestres da Cabala diziam que o homem é a imagem e semelhança de Deus, não por aparência, mas por estrutura. Somos feitos da mesma arquitetura energética do universo. As sefirote da árvore da vida correspondem às nossas dimensões internas, espírito, mente, emoção, corpo. Cada esfera é uma frequência, e o equilíbrio entre elas é o que revela o divino no humano. Quando uma dessas partes se desequilibra,
todo o sistema sofre, assim como uma nota desafinada compromete toda a sinfonia. Da mesma forma, o círculo, símbolo da unidade, também habita dentro de nós. O coração é o seu centro pulsante. Ele marca o ritmo da vida, traçando ciclos invisíveis entre inspiração e expiração, contração e expansão. Cada batida é uma lembrança da eternidade, o movimento do infinito acontecendo dentro do tempo. Há algo profundamente espiritual em perceber que o corpo humano é o reflexo do cosmos. As veias são como rios, o sangue é como o oceano, os neurônios são como estrelas interligadas. O que chamamos de eu é, na verdade, o universo se observando através de uma forma temporária. O círculo fora é o mesmo círculo dentro. O olho que contempla o Sol é feito da mesma geometria que o Sol. É por isso que, nas antigas escolas iniciáticas, o autoconhecimento era considerado o caminho mais direto para conhecer o divino. Eles ensinavam: quem conhece a si mesmo, conhece o universo e os deuses, pois o corpo, a mente e a alma são reflexos das proporções cósmicas, a assinatura do Criador impressa em carne e luz. Mas com o passar do tempo, o homem se afastou dessa percepção. A vida moderna fragmentou o círculo interior, transformando o ser em partes desconectadas, razão sem emoção, corpo sem espírito, matéria sem significado. E foi nesse afastamento que nasceu o vazio existencial, a sensação de que algo essencial foi perdido. No entanto, a verdade é que nada foi realmente perdido. A harmonia divina continua vibrando dentro de nós, aguardando ser lembrada. Quando meditamos, quando respiramos conscientemente, quando olhamos para a beleza da natureza e sentimos paz, estamos nos realinhando com essa geometria viva. É nesse estado que o ser humano se torna novamente um espelho limpo, capaz de refletir o divino sem distorção. A alma então se torna transparente e o universo inteiro pode ser visto através dela. A proporção sagrada é o ponto de equilíbrio entre todas as forças opostas. Ela ensina que o espírito e a matéria não são inimigos, são dois lados do mesmo círculo. Tudo o que é visível é a face externa do invisível, e tudo o que é invisível deseja manifestar-se em forma. Assim, quando você contempla a harmonia da natureza, não está olhando algo fora de si, está olhando o espelho do que você é. Quando vê o nascer do sol, a curva da lua, o desenho de uma folha, está vendo a geometria da sua própria alma refletida no mundo. O universo inteiro é um corpo, e nós somos as células que o mantêm vivo. A harmonia que buscamos fora é a mesma que pulsa dentro, e reconhecer isso é o primeiro passo para a verdadeira iluminação. O círculo nos lembra disso. Ele é o reflexo do divino em movimento, a proporção viva entre o finito e o infinito, o humano e o eterno. Tudo o que existe, em última instância, é um reflexo dessa ordem primordial, a música silenciosa que vibra no coração da criação. Desde o início da civilização, o círculo tem sido o símbolo mais persistente, misterioso e universal da espiritualidade humana. Ele aparece em quase todas as culturas, em todos os tempos, como se a própria alma da humanidade o reconhecesse instintivamente como a imagem da totalidade divina. O círculo não tem começo nem fim, é a forma da eternidade. Em seu interior, tudo se move em harmonia e ao redor dele repousa o mistério da unidade. No Egito Antigo, o círculo era o olho do deus Ra, o sol que via tudo e nutria a vida. O disco solar, representado sobre a cabeça das divindades, como Ísis e Horus, simbolizava o ciclo eterno do nascer e do morrer, o renascimento que jamais se interrompe. O Ankh, a cruz ansata, também traz em seu topo um círculo, o sopro da vida eterna, que conecta o mundo terreno ao divino. Na Índia, encontramos o Bindu, o ponto central dentro de um círculo, o núcleo da consciência pura. No Tantra e no Yoga, essa forma é a base dos yantras e mandalas, diagramas geométricos usados para meditação. Cada mandala é um mapa do cosmos e, ao mesmo tempo, um mapa do espírito. O círculo externo representa o universo, o ponto interno, o ser. Quando o praticante contempla a mandala, ele viaja simbolicamente do mundo exterior para o interior, do caos para o centro silencioso onde habita o divino.
Entre os povos indígenas da América do Norte, o círculo aparece como a roda da medicina. Ela representa o ciclo da vida, das estações, dos elementos e dos reinos da natureza. Para os xamãs, tudo o que existe se move em ciclos: nascimento, crescimento, morte e renascimento. E o círculo é o espelho desse fluxo cósmico. O centro da roda é o ponto de equilíbrio, o espírito que observa sem se mover, enquanto tudo ao redor gira em dança sagrada. No cristianismo, o círculo se manifesta nas auréolas dos santos, no formato das catedrais góticas, nos vitrais rosáceos que imitam o sol espiritual. Cada vitral circular é uma mandala ocidental, uma janela para o céu, onde a luz divina atravessa o símbolo e pinta o mundo com cores sagradas. O Cristo é frequentemente representado dentro de um círculo de luz, o que simboliza sua natureza eterna e universal. Na tradição islâmica, o círculo é uma presença silenciosa e poderosa. O Islã proíbe a representação de Deus, então o símbolo geométrico se torna uma linguagem divina. Nas mesquitas, os arabescos e padrões circulares se repetem infinitamente, sem centro fixo, uma metáfora para a infinitude de Alá. O círculo na arte islâmica é a lembrança de que Deus está em todas as direções e em nenhum lugar ao mesmo tempo, o infinito se revelando na forma perfeita. No taoísmo e no zen, o círculo assume uma forma única, o enso, o círculo traçado à mão livre com um único gesto. Ele representa o momento em que a mente está livre de pensamentos e o artista expressa a totalidade do ser. Um enso aberto significa que há espaço para o infinito. Um enso fechado, que tudo está completo. É o símbolo da iluminação, da simplicidade suprema onde o todo e o vazio se tornam um. O círculo também se faz presente nas antigas tradições celtas e druídicas. Os Stone Circles, como Stonehenge, eram portais sagrados onde o céu e a terra se encontravam. O movimento do sol durante os solstícios atravessava o círculo de pedras, revelando a harmonia entre a geometria terrestre e o ritmo celeste. Cada pedra marcava uma posição no tempo e juntas formavam um relógio cósmico, o círculo da vida medido pela luz. Se olharmos com atenção, veremos que o círculo também vive em nós. Nossos olhos, nossas células, nossas pupilas, o ciclo da respiração e dos batimentos cardíacos, tudo se repete em formas circulares. O corpo humano é uma mandala viva, onde o microcosmo reflete o macrocosmo. Assim, o círculo é mais do que um símbolo. É uma experiência espiritual. Ele nos convida a retornar ao centro, ao ponto de equilíbrio, onde o tempo se dissolve e o ser se reconhece como parte do todo. O círculo é o espelho do divino em movimento, o sopro que une o espírito e a matéria, a eternidade e o instante. E quando o ser humano desenha um círculo, ele não está apenas traçando uma forma geométrica. Está invocando o próprio princípio da criação, o giro que move o cosmos, o abraço silencioso do infinito sobre si mesmo. No fim, todas as religiões, de formas distintas, apontam para esse mesmo mistério. Há algo dentro de nós que é redondo, infinito e luminoso. E esse algo é o espírito, recordando-se de sua origem eterna no centro do círculo cósmico. Há momentos em que a geometria deixa de ser apenas um desenho e se torna uma experiência viva. Quando olhamos profundamente para certas formas, o círculo, o triângulo, a espiral, o cubo, algo dentro de nós desperta. Não é apenas a mente que observa, mas o próprio espírito que reconhece, silenciosamente, um eco de si mesmo. É nesse instante que a forma se transforma em presença, e é aí que o visível se abre como um portal para o invisível. As antigas escolas de mistério sabiam que cada forma geométrica possuía um campo vibracional, uma energia própria capaz de alterar a consciência de quem a contemplava. Elas não desenhavam símbolos apenas para ornamentar templos, mas para abrir passagens entre mundos. O círculo, o quadrado, o triângulo e o pentágono eram chaves. Quando combinados em proporções exatas, criavam o que os sábios chamavam de portas da eternidade, geometrias sagradas que permitiam à alma transcender o tempo e reconhecer o real. Em Delfos, na Grécia, o templo de Apolo foi construído com base na razão áurea, o número que expressa a harmonia cósmica.
A própria arquitetura era um instrumento espiritual. Quando o iniciado caminhava pelo templo, o espaço o guiava para o centro, física e simbolicamente, onde se encontrava o oráculo, a voz do divino. A forma do templo era, portanto, um caminho de retorno ao Uno. Da mesma maneira, as pirâmides do Egito foram erguidas como estruturas de ascensão. Sua geometria não apenas apontava para o céu, mas recriava na pedra o processo da elevação espiritual. O corpo físico, representado pela base quadrada, elevava-se em direção ao ápice, o espírito. Muitos acreditam que dentro dessas estruturas, o espaço-tempo se curva, criando uma zona de silêncio energético, um vórtice que ancora a consciência em outra frequência. Nesse sentido, a pirâmide é mais do que um túmulo, é uma máquina de eternidade. No Oriente, os templos budistas e hinduístas seguem o mesmo princípio. O stupa, por exemplo, representa a mente iluminada de Buda. Sua forma hemisférica e sua cúpula circular simbolizam o universo em equilíbrio, e seu topo pontiagudo aponta para o infinito. Ao caminhar em torno de um stupa, o devoto não apenas presta homenagem, ele realiza um movimento cósmico. Cada volta é um ciclo de nascimento e morte, um giro em torno do centro da criação. O mesmo princípio está presente nas catedrais góticas da Europa. Seus arcos elevados, suas abóbadas e rosáceas não foram feitos para impressionar visualmente, mas para elevar espiritualmente. Ao entrar em uma dessas catedrais, a alma sente o espaço se expandir. A luz, filtrada pelos vitrais, não ilumina, consagra. O som do órgão ecoa pelas pedras e a geometria transforma-se em um corpo de ressonância divina. A arquitetura torna-se um portal. O espaço se torna presença. Mas essa porta para a eternidade não está apenas em templos ou monumentos sagrados. Ela existe também em pequenas coisas na própria natureza. O desenho de uma concha, o floco de neve, a espiral de uma galáxia, a curvatura de uma folha, tudo carrega o mesmo código invisível. Cada forma é uma assinatura da presença divina. Quando olhamos com atenção, percebemos que o universo inteiro é um templo. Cada estrutura é um lembrete silencioso do Uno que se manifesta em muitos. O segredo está em perceber que a forma é apenas o véu. O verdadeiro mistério habita no campo de consciência que ela evoca. Quando contemplamos uma mandala, por exemplo, não estamos apenas olhando para linhas e cores. Estamos sendo alinhados por elas. A mente se acalma, o coração se expande e algo em nós começa a vibrar em sincronia com o cosmos. Nesse estado, o observador e o observado se tornam um, e o símbolo se dissolve em pura presença. As tradições esotéricas chamam esse estado de porta do meio. É o ponto onde o tempo cessa, onde a forma perde a rigidez e se torna um espelho da eternidade. O triângulo deixa de ser 3 lados e se revela como a trindade da existência. O círculo deixa de ser uma linha contínua e se mostra como o eterno retorno. A espiral deixa de ser curva e se torna o próprio movimento da alma. A arte sacra, a arquitetura sagrada e a geometria sagrada são tentativas humanas de fixar o invisível na matéria, de traduzir em linhas e proporções aquilo que é eterno. Mas, em última instância, o que elas buscam revelar é o mesmo que o coração anseia, a lembrança de que o divino não está fora, mas pulsa dentro de cada forma, de cada átomo, de cada olhar. Quando a forma se torna presença, o tempo se curva. O espaço se torna vibração, e o ser humano, por um breve instante, percebe o que os antigos já sabiam, que tudo o que existe é expressão do mesmo princípio sagrado, a consciência eterna observando a si mesma através das infinitas formas da criação. O portal da eternidade, portanto, não é um lugar nem um objeto, é um estado de percepção. Ele se abre quando o olhar deixa de buscar e começa a ver. Quando a mente se silencia e o ser reconhece que o universo inteiro respira dentro de si. Nesse instante, a geometria deixa de ser forma e o espírito desperta. Há uma antiga sabedoria que diz: nada do que é verdadeiro pode ser perdido e nada do que é ilusório pode ser mantido. Essa é a essência do círculo, a lembrança de que tudo retorna, de que nada se separa de sua origem. Quando olhamos para o símbolo do círculo, estamos olhando para o reflexo de algo que a alma já sabe,
A totalidade nunca foi rompida, apenas esquecida. Desde tempos imemoriais, os místicos e filósofos compreenderam que o maior drama humano não é a queda do homem, mas o esquecimento do Uno. O círculo, como símbolo universal, surge então como um espelho desse mistério. Ele representa a consciência que se expande e se contrai, o espírito que se manifesta e retorna a si mesmo. Em toda a criação existe um movimento de saída e de retorno, a respiração cósmica. É o pulsar do universo, o vai e vem da vida e da morte, da inspiração e da expiração do próprio divino. O esquecimento é o ponto em que o círculo parece se partir. Quando o ser humano se identifica apenas com o fragmento, com a linha do tempo, com o ego, ele perde a visão do todo. Passa a acreditar que está separado da fonte, que o divino está distante, que o mundo é uma coleção de partes desconectadas. Mas o círculo, esse símbolo silencioso, continua presente em todas as culturas, como um lembrete constante de que a unidade é eterna e a separação é apenas uma ilusão temporária da mente. Na tradição gnóstica, o retorno à totalidade é chamado de anamnesis, a recordação divina. Para os gnósticos, a salvação não é um presente externo, mas um despertar interno, a memória da luz original que habita em cada ser. O mesmo princípio é encontrado no hinduísmo, no conceito de moksha, a libertação do ciclo de ilusões. No budismo, é o nirvana, o estado onde o eu separado se dissolve na consciência universal. E no cristianismo místico, é a redescoberta do reino dos céus dentro de vós. Todas essas tradições, apesar de suas linguagens diferentes, falam de um mesmo processo, o retorno da consciência ao seu estado original de plenitude. Não se trata de adquirir algo novo, mas de lembrar o que sempre foi. É por isso que os mestres espirituais insistem na quietude, na meditação, na contemplação. Porque apenas quando o ruído da mente cessa é que a presença do círculo pode ser sentida novamente, não como um conceito, mas como uma realidade viva. Carl Jung compreendeu esse mistério profundamente. Em suas explorações do inconsciente, ele percebeu que o círculo, especialmente na forma da mandala, emergia espontaneamente nos sonhos de pessoas em processo de cura interior. Era como se a psique, ao buscar equilíbrio, criasse naturalmente imagens circulares, representações simbólicas da totalidade da alma. Jung chamou isso de processo de individuação, o caminho em que o ser humano reconcilia suas partes fragmentadas, integrando luz e sombra, consciente e inconsciente, humano e divino. Assim, o retorno à totalidade não é uma fuga do mundo, mas uma reconciliação com ele. É reconhecer que o sofrimento, o erro e o esquecimento fazem parte da dança do círculo, são apenas fases do giro da consciência. O que foi esquecido precisa ser lembrado. O que foi perdido precisa ser reencontrado dentro de nós. E o que foi negado precisa ser amado até se transformar novamente em luz. Na Cabala, essa reconciliação é representada pela árvore da vida, onde todas as sefirot, as emanações divinas, se conectam num equilíbrio perfeito. O ser humano é visto como um microcosmo dessa estrutura. Quando suas energias estão em harmonia, ele se torna reflexo do divino. Quando há desequilíbrio, o círculo se distorce. Mas o retorno é sempre possível, porque o centro nunca desaparece. Ele apenas se oculta sob as camadas do esquecimento. O círculo dourado, símbolo da totalidade divina, é também a lembrança de que o centro está sempre presente. Ele é o ponto imóvel em torno do qual tudo gira. É o coração silencioso do universo, o observador eterno que testemunha o movimento sem ser tocado por ele. Quando você se alinha com esse centro, quando respira, contempla e se ancora na presença, você se lembra de que nunca esteve separado da fonte. É nesse ponto que o círculo se torna espelho. Tudo o que existe reflete o mesmo princípio. O começo e o fim são um só. A morte é apenas o retorno à origem. A perda é apenas o véu da transformação. A ausência é apenas o convite para ver a presença em outro nível. O círculo ensina que nada realmente termina. Tudo retorna, se reintegra, se renova. A humanidade, como um todo, está agora no limiar desse retorno. A fragmentação do mundo moderno, a crise espiritual, o excesso de racionalidade
Tudo isso é o sintoma de uma consciência que se afastou do centro. Mas os símbolos antigos estão ressurgindo. O círculo, a mandala, a flor da vida, a espiral, todos estão reaparecendo na arte, na ciência, na arquitetura e na espiritualidade contemporânea. É como se o inconsciente coletivo estivesse nos chamando de volta, lembrando-nos de que a cura começa na memória do todo. Lembrar o que nunca foi perdido é o verdadeiro despertar. Não é uma conquista, mas uma entrega. Não é algo que se busca fora, mas algo que se revela dentro. É a percepção de que o divino nunca partiu, apenas foi encoberto pelo véu da distração. Quando esse véu se dissolve, o círculo se revela em tudo. No nascer do sol, no olhar de uma criança, no movimento das galáxias, na batida do seu coração. O retorno à totalidade é o fim da busca. É o momento em que o buscador percebe que o caminho que percorreu o levou de volta ao ponto de onde nunca saiu. O círculo se fecha e a alma repousa no eterno agora. A lembrança não é apenas intelectual, é vibracional, é silenciosa, é sagrada. E então, o que antes parecia perdido se mostra sempre presente. O que antes parecia distante revela-se aqui, dentro, pulsando no centro do ser. O círculo dourado, a geometria da eternidade, não aponta para fora, mas para dentro de você, porque o mistério que buscamos no universo é o mesmo que respira por trás de nossos olhos. O retorno à totalidade é, enfim, o reencontro com o que sempre fomos, consciência infinita, experimentando a si mesma em forma, cor, som e silêncio. O círculo nunca se rompeu, apenas esperava que nos lembrássemos de olhar novamente para o centro. Há momentos em que o inconsciente fala mais claramente do que 1000 palavras. Ele não fala em frases, mas em imagens. E entre todas as imagens que emergem das profundezas da alma, há uma que se repete com uma insistência misteriosa: o círculo. Carl Gustav Jung, o grande explorador da psique humana, percebeu esse padrão universal em sonhos, visões e expressões artísticas de seus pacientes. Ele o chamou de mandala, termo sânscrito que significa círculo sagrado, centro ou totalidade. Para Jung, a mandala não era um mero símbolo estético, mas um espelho da alma em seu processo de cura. Quando alguém se encontrava em meio ao caos interior, crises existenciais, fragmentação psíquica, perdas profundas, surgiam espontaneamente imagens circulares em seus sonhos ou desenhos. Essas figuras, compostas por formas geométricas simétricas, representavam o movimento natural da psique, tentando restaurar o equilíbrio perdido. O círculo aparecia como uma forma viva, uma bússola interna apontando para o centro do ser. Jung compreendeu que o círculo é a imagem primordial da totalidade. Ele contém em si o princípio da ordem e do caos, da unidade e da multiplicidade. O centro do círculo, por sua vez, simboliza o self, o núcleo divino da personalidade, a essência espiritual que permanece intacta, mesmo quando a consciência se perde na fragmentação do mundo. O caminho da individuação, que Jung descreveu como o processo de tornar-se quem se é, nada mais é do que a jornada de volta a esse centro. As mandalas, portanto, são mapas interiores. Cada linha, cor e simetria representa a tentativa da alma de se organizar em torno de um ponto de quietude. Ao desenhar ou meditar sobre uma mandala, o ser humano não apenas contempla uma forma, ele interage com uma força. A energia circular começa a reorganizar o inconsciente, dissolvendo os opostos e criando um estado de integração entre mente, corpo e espírito. Essa sabedoria, porém, não nasceu com Jung. Ela é milenar. Nas tradições orientais, especialmente no budismo tibetano e no hinduísmo, as mandalas são usadas há séculos como ferramentas de meditação e veículos de iluminação. Elas representam o cosmos em sua totalidade, uma estrutura viva que une o microcosmo humano ao macrocosmo divino. No centro da mandala tibetana, geralmente há uma divindade ou um símbolo do absoluto, e ao redor, uma série de formas e cores que expressam as múltiplas manifestações da realidade. Durante os rituais, monges passam dias, às vezes semanas, criando mandalas de areia com precisão quase sobre-humana. Quando a mandala é concluída, ela é imediatamente destruída, e a areia é lançada em um rio.
Esse gesto carrega uma mensagem profunda. Tudo é impermanente, até mesmo o mais belo dos símbolos. Mas a destruição não é um fim, é o retorno ao fluxo do todo. O círculo se desfaz apenas para voltar a se refazer. Assim, a consciência aprende a dançar entre a forma e o vazio. Jung viu nesse ritual uma analogia perfeita para a jornada da psique. A mandala surge quando o ego tenta se reorganizar em torno do self e desaparece quando a integração é alcançada. Ela é o espelho do processo de cura. Nasce do caos, manifesta a ordem e depois se dissolve no silêncio. Por isso, Jung dizia que o símbolo vivo cresce com a alma e se transforma com ela. A mandala também reflete a tensão dos opostos. Dentro do círculo, coexistem forças que normalmente se combatem: luz e sombra, masculino e feminino, consciente e inconsciente. Quando essas polaridades se unem em harmonia, o círculo se completa. Esse equilíbrio é a meta da individuação. A alma, antes dividida, se torna una. O ser humano, antes perdido no exterior, reencontra o sagrado em seu interior. O círculo, nesse sentido, é o arquétipo da integração. Ele nos lembra que tudo o que projetamos para fora, nossos medos, julgamentos, amores e aversões, são partes de nós mesmos tentando retornar ao centro. O mundo externo é um espelho da psique, e o círculo é o espelho do espelho, o ponto onde o observador e o observado se fundem. Quando meditamos sobre uma mandala, algo dentro de nós começa a se alinhar. As linhas externas ecoam nossas estruturas internas. O centro da mandala desperta o centro do ser. O que era disperso começa a se reunir. É por isso que, em muitas tradições espirituais, a mandala é usada como instrumento de ascensão. Ela é um caminho simbólico que conduz a consciência do caos para o cosmos, da multiplicidade para a unidade. Jung acreditava que a humanidade moderna sofria de uma perda do centro. Vivemos fragmentados, desconectados da alma, identificados apenas com o ego, a periferia do círculo. A mandala então surge como um remédio simbólico. Ela nos recorda que há um ponto de quietude dentro do turbilhão da vida, que no centro do ser existe uma luz imóvel, observando silenciosamente todas as mudanças da mente. Ele mesmo, durante um período de crise pessoal, desenhou várias mandalas diariamente. Em seu diário, mais tarde publicado como O Livro Vermelho, Jung relata como essas imagens o ajudaram a compreender que o círculo não era apenas um símbolo psicológico, mas também um fenômeno espiritual. Minha vida, escreveu ele, é a história da autorrealização do inconsciente. A mandala era o mapa dessa jornada. O círculo interior é, portanto, o espelho da alma em seu caminho de retorno. Ele nos convida a descer às profundezas do inconsciente, a integrar nossas sombras e a reconhecer que o divino não está fora, mas no centro da própria psique. E esse centro, o self, é o ponto de contato entre o humano e o eterno. Contemplar uma mandala é contemplar o universo dentro de si mesmo. É perceber que as linhas, as cores e as formas não são apenas ornamentos, mas espelhos vivos da ordem cósmica. O círculo é a assinatura do Uno. E quando o reconhecemos dentro de nós, o mundo deixa de parecer um labirinto e se revela como um grande desenho sagrado, onde tudo tem seu lugar, sua simetria e sua razão. Jung mostrou que a mandala não é apenas um símbolo místico, mas uma linguagem universal da alma. Ela fala onde as palavras falham. Ela cura onde o raciocínio não alcança. E ela recorda com sua beleza silenciosa que o centro sempre esteve ali, esperando que o olhar humano se lembrasse de vê-lo novamente. Quando finalmente olhamos para o círculo interior, percebemos que o processo nunca foi sobre criar um centro, mas sobre reconhecer o que sempre esteve presente. O caminho espiritual, psicológico e simbólico converge nesse ponto. O reencontro com o self, o divino em nós. Nesse instante, o círculo se fecha e o ser humano desperta para o eterno agora, o mesmo centro que sempre o habitou. Quando pensamos em ciência, muitas vezes imaginamos equações, laboratórios e resultados mensuráveis. No entanto, a geometria do círculo e sua manifestação em proporções harmônicas revela que a ciência moderna, de maneira silenciosa, ressoa com os mesmos princípios que as tradições espirituais vêm ensinando há milênios.
O círculo não é apenas símbolo, ele é padrão fundamental da matéria, da energia e da vida. Ele é a assinatura invisível da ordem que permeia o cosmos. Na física, o círculo e a esfera aparecem em escalas inimagináveis. O átomo, núcleo da matéria, é rodeado por elétrons que orbitam em padrões circulares ou esféricos. As galáxias espirais giram em torno de seus centros massivos, obedecendo a uma geometria precisa que mantém a harmonia de sistemas com bilhões de estrelas. Até mesmo as ondas eletromagnéticas, a base da luz, do som e de toda a comunicação no universo, seguem padrões circulares e ondulatórios, curvando-se como espirais invisíveis através do espaço. Tudo vibra em ciclos, tudo gira em torno de centros silenciosos, criando uma dança de equilíbrio perpétuo. Na biologia, a presença do círculo é igualmente impressionante. As células, unidades básicas da vida, assumem formas esféricas ou circulares quando em repouso, otimizando o espaço e a distribuição de energia. O DNA, espiralada dupla, é uma curva contínua que encapsula informações complexas de maneira ordenada e eficiente. O coração pulsa em ciclos rítmicos. As artérias se ramificam em padrões fractais que lembram círculos concêntricos, e até os sistemas planetários de seres vivos, como os ciclos circadianos, seguem ritmos circulares que sincronizam corpo e ambiente. Cada padrão da vida é uma manifestação do círculo, demonstrando que a geometria não é apenas abstrata, mas funcional. Na arquitetura, os grandes mestres também captaram inconscientemente essa harmonia. Os templos gregos, as catedrais góticas, os palácios renascentistas e até os arranha-céus modernos aplicam proporções que refletem o equilíbrio natural do círculo e da espiral. Quando uma construção é proporcional, não apenas agrada aos olhos, ela ressoa com a percepção interna da ordem cósmica. Leonardo da Vinci, com sua obsessão pela proporção áurea, e os arquitetos das pirâmides com seus alinhamentos celestes, entenderam que a matéria, quando organizada segundo certas leis, se torna uma ponte entre o humano e o divino. Mesmo na astronomia, a ciência encontra padrões circulares que ecoam essa antiga sabedoria. O movimento dos planetas ao redor do Sol, as órbitas dos satélites, as trajetórias de cometas e asteroides, todos obedecem à lei das elipses, uma variação do círculo, mostrando que a gravidade e a geometria estão intrinsecamente ligadas. O universo, em sua vastidão, não é caótico. Ele é uma coreografia de círculos e espirais, uma sinfonia matemática que toca a harmonia invisível do cosmos. A física quântica também revela essa geometria sagrada. Os campos de energia subatômicos e os padrões probabilísticos das partículas não são aleatórios, mas organizados em estruturas que muitas vezes assumem formas circulares e esféricas. O espaço não é vazio, é tecido por ondas que giram, se expandem e se contraem. O círculo aqui não é apenas uma metáfora espiritual, mas uma realidade fundamental da matéria. O círculo é ainda mais evidente na matemática pura. O número pi, que relaciona a circunferência de um círculo ao seu diâmetro, é infinito e irracional, refletindo a infinitude e a perfeição que o círculo simboliza. Essa constante matemática está presente em praticamente todos os cálculos que envolvem ondas, rotações e ciclos. A matemática moderna, consciente ou inconscientemente, continua a se apoiar em princípios que os antigos já sabiam, que o círculo é um padrão eterno e universal. Mas a ciência não apenas descobre o círculo no macrocosmo, ela também revela como ele se manifesta na nossa percepção e em nossa própria biologia. O cérebro humano responde a padrões circulares com sensação de harmonia e prazer. Nosso sistema nervoso organiza estímulos em ciclos. Nossa visão percebe esferas e curvas como objetos completos, e até nossas emoções seguem ritmos periódicos que lembram ciclos circulares. O corpo e a mente são, assim, espelhos vivos da geometria cósmica. Essa harmonia oculta nos lembra que a ciência e a espiritualidade não estão em conflito. Elas falam a mesma linguagem em níveis diferentes. Os símbolos antigos, mandalas, círculos sagrados, espirais, eram mapas intuitivos dessa realidade. Hoje, a ciência confirma empiricamente
que o universo funciona segundo padrões que esses símbolos representam poeticamente. Ciclos, centros, proporções e rotações que conectam tudo de maneira invisível. O círculo, portanto, é a ponte entre matéria e espírito, entre observador e observado. Ele é a assinatura da inteligência cósmica inscrita na própria estrutura da existência. Ele nos lembra que, mesmo quando nos sentimos fragmentados ou perdidos, a harmonia essencial continua pulsando em cada átomo, em cada célula, em cada estrela. Ao reconhecer a presença do círculo na ciência, na arquitetura e na biologia, percebemos que a ordem não é apenas um conceito filosófico, é um princípio operacional do cosmos. O universo inteiro funciona como uma mandala viva, onde tudo, do menor grão de areia à maior galáxia, participa da dança eterna da geometria sagrada. E assim, o círculo não é apenas um símbolo antigo ou uma ideia abstrata. É a linguagem oculta da criação, gravada na matéria, pulsando em cada vida e esperando que despertemos para compreender que estamos, sempre, dentro do movimento do todo. O círculo sempre esteve presente, silencioso e constante, mesmo quando a humanidade parecia ignorá-lo. Mas agora, como nunca antes, ele desperta na consciência coletiva. Não como mera figura geométrica, mas como um chamado profundo. A lembrança de que tudo está interconectado, de que a harmonia e a totalidade nunca se perderam, apenas ficaram adormecidas. O círculo surge como símbolo de um novo mundo, uma nova era de percepção e equilíbrio, onde o ser humano começa a reconhecer a divindade dentro e ao redor de si. No limiar desta nova era, vemos o renascimento de símbolos antigos em formas contemporâneas. Mandalas reaparecem na arte, na arquitetura, na moda, na tecnologia. A ciência redescobre padrões circulares em sistemas complexos, desde a física quântica até a biologia. As redes sociais e as comunidades humanas começam a se organizar de maneira mais colaborativa, mais interconectada, em círculos metaforicamente falando, refletindo o modelo do círculo como símbolo de igualdade, cooperação e unidade. O círculo está de volta, não apenas em imagens, mas em comportamentos e estruturas sociais. Espiritualmente, o despertar do círculo representa a reconciliação da humanidade consigo mesma. Após séculos de fragmentação, ego, conflito, separação do divino, surge a consciência de que somos partes de um todo maior. O círculo nos lembra que o poder não está na dominação ou na divisão, mas no equilíbrio, na cooperação e na unidade. Ele nos convida a olhar para o mundo de forma integrada, reconhecendo que o que acontece em um ponto reverbera por toda a totalidade. Assim, o despertar é simultaneamente interno e externo. É a evolução da percepção individual e do coletivo. As tradições antigas já intuíram esse momento. Os xamãs, os místicos, os sábios de todas as culturas falaram de uma idade de reconexão, em que os ciclos se fecham, e a humanidade recorda a inteligência sagrada por trás da vida. Hoje, essa profecia parece se cumprir. Há um interesse crescente por práticas de meditação, geometria sagrada, mandalas, círculos de cura, rituais de reconexão com a natureza. O círculo volta a ser estudado e vivido como uma linguagem que transcende palavras, uma experiência direta do divino. A tecnologia, de certa forma, também reflete o círculo. Redes neurais, inteligência artificial, realidade virtual, todas trabalham com sistemas interconectados, fluxos de informação que circulam e se retroalimentam. Esses sistemas modernos, quando guiados conscientemente, podem se tornar espelhos da geometria sagrada, mostrando que a ordem natural do universo não desapareceu, apenas precisava ser redescoberta através das lentes do conhecimento humano. O círculo desperta também no indivíduo. Quando alguém contempla, medita ou desenha um círculo, ele experimenta o retorno à totalidade. A mente se acalma, o coração se abre e a percepção se alinha com a ordem natural do universo. É como se a alma lembrasse de sua própria forma, de sua conexão com tudo. O círculo se torna ponte entre o interno e o externo, entre o finito e o infinito. Ele não é apenas símbolo, é experiência, é portal para uma consciência mais ampla. Este despertar coletivo sugere que estamos entrando em um novo paradigma, uma era
em que o antigo conhecimento se funde com a ciência moderna, em que espiritualidade e racionalidade convergem, em que a humanidade começa a perceber que somos todos partes de um mesmo círculo. As crises globais, ambientais, sociais e espirituais, atuam como catalisadores, lembrando-nos que a fragmentação não é sustentável. O círculo, como símbolo de totalidade, surge como guia e modelo. Somente entendendo a interconexão podemos restaurar equilíbrio, harmonia e renovação. O círculo dourado, finalmente, revela-se como o modelo para a nova humanidade, inclusivo, equilibrado, harmonioso. Ele nos ensina que não há começo ou fim absoluto, apenas ciclos contínuos de aprendizado, transformação e reconciliação. Ele nos lembra que a eternidade não é algo distante, mas uma experiência vivida a cada instante em que percebemos a unidade em tudo, em nós mesmos, nos outros, na natureza e no cosmos. Em última análise, o despertar do círculo é o despertar da consciência para a totalidade. É reconhecer que a perfeição não é uma meta a ser alcançada no futuro, mas uma realidade sempre presente que pode ser vivida agora. Cada círculo que desenhamos, cada mandala que contemplamos, cada ato de reconexão é um passo em direção a um mundo mais consciente, mais íntegro e mais sagrado. O novo mundo não será construído com fragmentos isolados, mas com círculos concêntricos de consciência, amor e sabedoria. O círculo não apenas nos lembra de nossa origem divina, ele nos mostra o caminho para a era que está surgindo, uma era de equilíbrio, presença e harmonia universal. O que antes era esquecido está despertando. O que antes era simbólico torna-se experiência. O círculo silencioso e eterno guia novamente a humanidade, não com palavras, mas com sua própria forma. E ao reconhecer essa presença, cada ser humano se torna parte viva do grande círculo dourado, a geometria sagrada da eternidade, a forma do novo mundo.